Boa noite a todos. Vamos dar início aí hoje a uma aula sobre iniciando o estudo da teoria geral dos contratos. A gente vai falar sobre o universo das relações contratuais. Ou seja, nós vamos falar aí como que se configuram as relações contratuais, qual é a origem histórica da relação contratual, como que isso foi se aperfeiçoando durante o tempo até chegar nos dias atuais, tá certo? Então, vamos começar aí o nosso primeiro slide. Universo das relações contratuais é o título. Eu deixo aí meu contato, se alguém quiser ou precisar falar comigo, né? Eu tenho meu e-mail. E a gente vai então passar ao estudo dessa matéria que é sem dúvida uma das matérias que a gente tem com maior praticidade, tá certo? Então vamos lá. Para começar, a gente tem que falar o que é o, o contrato. Contrato é uma espécie de negócio jurídico. A gente não pode esquecer disso, né? O contrato é uma espécie de negócio jurídico. O que significa isso? Que antes de eu realizar um contrato, eu tenho que analisar a possibilidade de nós podermos atender a todos os requisitos essenciais do negócio jurídico. Quais são eles? Aqueles descritos no artigo 104 do Código Civil, né? Agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. O que acontece? Quando a gente fala aqui em realização, né, dos requisitos do negócio jurídico, nós podemos falar isso por quê? Porque todo contrato é um negócio jurídico, né? Olha só, todo contrato é um negócio jurídico, não significa que todo negócio jurídico seja um contrato. Nós temos negócios jurídicos de extrema importância que não se figuram como contratos. Então, nós temos aí a adoção, nós temos o casamento. Apesar do casamento, alguns autores falarem que ele se assemelha a um contrato, na realidade ele não é um contrato, ele é um negócio jurídico, né, diferente do contrato. Então, olha só, todo contrato é um negócio jurídico e, por isso, ele tem que seguir, né, os requisitos essenciais do negócio jurídico que estão descritos lá no artigo 104 do Código Civil. No entanto, existem alguns complementos ao contrato, a configuração do contrato, a formação do contrato, a exposição de vontade nos contratos. Esses complementos estão descritos no artigo 421 a 435 do Código Civil. Então, observe, para que o contrato tenha validade, é essencial que ele satisfaça os requisitos do negócio jurídico. Ora, do mesmo jeito que ele satisfaz os requisitos do negócio jurídico, ele também se submete aos vícios ou aos defeitos do negócio jurídico. Isso é óbvio, tá certo? Então, todos aqueles vícios de vontade ou os vícios sociais do negócio jurídico, eles se aplicam ao contrato. Todas as nulidades do negócio jurídico ou anulabilidades do negócio jurídico se aplicam ao contrato, tá certo? Então é muito importante a gente falar isso. E olha só, vamos iniciar, né, um estudo do contrato, lembrando que o contrato faz lei entre as partes. Nós vamos estudar os princípios contratuais. A ideia de contrato era uma ideia muito liberalista, né? Liberalista, assim, não no sentido político, mas no sentido econômico. Desde Roma Antiga, quando se fazia um contrato,
as partes se submetiam a esse contrato de forma absoluta. Pacta sunt servanda, né? Os contratos tornam servos, tá certo? Mas, na verdade, a ideia de contrato ela foi se modificando com o tempo. Hoje, no nosso direito atual, a gente tem que ver o contrato também com uma função social. Não significa que o contrato perdeu a validade ou que as obrigações decorrentes de um contrato não possam ser exigidas. Não é isso. O que nós estamos tentando dizer aqui é que o contrato, hoje, eles vinculam a pessoa, vinculam as obrigações, mas eles não possibilitam ou não podem mais exigir que a pessoa perca a dignidade em prol da realização das obrigações contratuais, tá certo? Então, hoje, nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato, e isso tudo tem que ser observado na hora da realização e da execução do negócio jurídico. E justamente porque o contrato ele possuía esse caráter, essa ideia de vinculação patrimonial, e era no Código Civil de 1916, que deriva ou segue, né, as normas do Código Civil Napoleônico, isso era claro, era evidente, existe uma preocupação social já. Nós não podemos dizer que as relações contratuais, numa relação contratuais, as partes sejam isonômicas, principalmente em certas ocasiões, em certas situações contratuais, tá certo? Por isso, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio tentar amenizar essa diferença de capacidade contratual entre o fornecedor de produtos e serviços e o consumidor, entendendo que o consumidor é, muitas vezes, a parte mais vulnerável desse contrato, que é verdade, tá certo? Então, o que aconteceu? O Código de Defesa do Consumidor, ele veio trazer uma nova relação no direito contratual. Por que uma nova relação? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele traz uma interpretação do contrato nova, uma interpretação em que favorece a parte mais fraca da relação contratual, que é o polo do consumerista, que é o consumerista, né? Então o CDC ele veio restabelecer esse equilíbrio. Como que ele restabeleceu esse equilíbrio? De diversas formas. Com a inversão do ônus da prova, né, possibilitando que, ao invés de o consumidor provar o defeito do produto, quando houver verossimilhança, né, o juiz entender que é cabível, que a alegação do consumidor é verossímil, ele pode inverter o ônus da prova. O que significa isso? Ao invés de o consumidor provar o defeito do produto, que o fornecedor prove que o produto não tem defeito. Ora, isso é muito importante. Por que muito importante isso? Porque na maioria dos casos, quando a gente está falando em direito do consumidor, o consumidor ele não atua no contrato, né? O contrato é entregue ao consumidor de forma pronta, acabada. A proposta, ou ele aceita o contrato daquela forma, ou ele não realiza o contrato. Então, em decorrência disso, nós temos o restabelecimento dessa igualdade através da lei.
Ora, se eu imponho o contrato, uma das coisas que tem que ser realizadas é que, se o contrato é feito de forma unilateral, ele deve ser interpretado da forma mais benéfica àquele que não realizou o contrato. Pois bem, então aí nós temos, desculpem, nós temos os artigos aí 46, 47, 48, 49 e 50 do Código de Defesa do Consumidor, né, que vai nos trazer essas ideias. Então, olha só, primeira coisa da proteção contratual: se o consumidor não tiver tido possibilidade de conhecer anteriormente o contrato e todas as cláusulas que nele se apresentam, ele não pode estar vinculado a esse contrato. Se houver no contrato cláusulas ambíguas, textos que dificultam a compreensão do consumidor, ou mesmo o alcance do contrato, o consumidor não fica obrigado. Nessas cláusulas contratuais são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, está aí no artigo 47. Então, olha só, independente do que quis dizer quem realizou o contrato, vamos ver qual é o entendimento do consumidor, que é a parte hipossuficiente. A desistência, olha só, o direito de desistência do contrato até 7 dias após a assinatura ou recebimento do produto, quando a contratação ocorrer fora de estabelecimento comercial. Então, você está lá na sua casa, a pessoa vai vender um produto, você tem 7 dias para desistir. Se você comprar, você tem 7 dias, desculpe, para desistir dessa compra, né? E ainda tem a garantia, né, do produto ao direito do consumidor. E olha só que legal, a lei estabelece o prazo de garantia. Então, aquele prazo de garantia que vem no produto, quando você adquire um produto, que vem a garantia de 1 ano, depois desse 1 ano ainda tem mais 3 meses de garantia por conta da determinação legal. Por que isso? Porque hoje nós temos a análise, né, desde a Constituição Federal de 88, tem essa ideia da função social, mas ela se consubstanciou realmente, a primeira vez na legislação brasileira, no Código de Defesa do Consumidor. Hoje, também existe a função social do contrato no Código Civil, mas o primeiro consubstanciamento dela, a primeira realização dela, efetivamente, foi no Código de Defesa do Consumidor. Tá certo? Sugiro a vocês que façam a leitura da doutrina em relação à parte geral de contratos, né, das características do contrato, e depois nós vamos estudar. A próxima aula nossa será sobre a principiologia contratual, que também vai ser muito importante. Vocês vão ver que ela traz algumas características novas. Despeço-me de vocês, desejo a todos uma boa noite, bom estudo, e não se esqueçam de ler os textos. Muito obrigado.